Olá! Dando continuidade ao nosso curso de Arquitetura e Organização de Computadores, hoje começaremos aí a estudar o sistema de memória do computador. Primeiramente, em um projeto de um sistema de memória do computador, nós temos aí em comum alguns elementos que são as características de uma memória. Nas próximas unidades, nós estudaremos as memórias RAM, memória ROM, a memória cache, entre outros tipos de memória. Porém, antes de estudarmos respectivamente cada uma dessas memórias, precisamos aí entender características gerais que cada um desses tipos de memórias possui. Melhor dizendo, primeiro deles, a localização, onde é que a memória está localizada no computador. A segunda refere-se à capacidade de armazenamento. Logo em seguida, nós temos também a unidade de transferência daquela memória. Uma outra característica refere-se ao método de acesso àquela memória. Bem como também nós temos como uma característica muito importante o desempenho daquela memória. A tecnologia que ela utiliza e a característica física. A partir de agora, estudaremos cada um desses tópicos. A primeira delas, a localização. E aí, uma memória ela pode ser caracterizada como localizada internamente ao computador ou externamente ao computador. E aí, como um exemplo de uma memória interna, nós temos memória cache, nós temos memória RAM, memória ROM, dentre outras, ou até mesmo os registradores internos à CPU. No caso das memórias externas, como exemplo, nós temos os discos magnéticos, ou os HDs, os CDs R, os DVDs R, os Blu-rays e por aí vai, pendrives. A segunda característica que veremos refere-se à capacidade daquela memória. E aí, para esse tipo de característica, nós temos aí que separar e tratar separadamente entre memória externa e memória interna. No caso da memória externa, nós referenciamos a capacidade geralmente em termos de unidade de bytes. Para o caso das memórias internas, nós utilizamos essa mesma nomenclatura, bem como também muitas vezes nós utilizaremos no nosso curso o termo palavras, tá? Bytes e palavras aí no contexto de memória, para o caso específico de memória interna, significam a mesma coisa. E aí, o que significa o termo tamanho de uma palavra? A palavra no contexto de memória do computador, ela refere-se à unidade organizacional daquela memória. Nas aulas anteriores, quando eu falei que a memória ela tem lá dentro dela instruções e dados, tanto as instruções como os dados referem-se justamente ao termo palavra. A palavra daquela memória pode se representar ou um dado ou uma instrução. Com relação à unidade de transferências, nós temos para o caso específico aí da memória principal, ou seja, a memória RAM, ela refere-se ao número de bits lidos ou escritos de uma vez só. Para o caso específico da memória interna, e aí a memória principal ela também se encaixa nesse cenário, essa quantidade de bits lidos ou escritos ela é controlada especificamente pelo tamanho ou largura ou número de linhas de um barramento. Para o caso específico da memória externa, nós utilizamos uma nomenclatura especial, que seria o bloco. E aí o bloco ele é um caso especial em que o caso de um bloco ele refere-se a um conjunto de palavras. Partindo para uma outra característica da memória, que a gente tem aí o método de acesso, nós temos aí, dentre os tipos de métodos de acesso, o sequencial e o direto. No caso do sequencial, o que a gente tem? A gente tem uma memória que tem um acesso sequencial, um método de acesso sequencial, você tem uma leitura que sempre começa aí do início da memória, do início do primeiro slot de armazenamento até o fim do slot de armazenamento. E uma das grandes características de memórias que possuem o acesso sequencial é que o tempo de acesso depende sempre da leitura anterior. Um exemplo de um tipo de memória que utilizava um método de acesso parecido com isso aí eram as fitas VHS antigas. Quando vocês assistiam o filme em VHS e vocês interrompiam o filme na metade e assistiam o filme no outro dia, vocês podiam retornar a assistir exatamente onde você parou. E aí, para essa mesma situação, caso uma outra pessoa quisesse assistir também o filme com você e você tivesse que assistir o filme desde o início, você teria que retornar desde o ponto em que você parou para o início
do filme, ou seja, daquele tipo de memória. E aí, isso aí é um exemplo de um método de acesso sequencial a um sistema de memória. Para o caso da memória de acesso direto, nós temos aí, ele é um tipo de método de acesso sequencial, porém é um tipo mais específico. Nesse caso das memórias de acesso direto, você não tem o armazenamento baseado apenas em uma série de palavras, mas sim em blocos, onde cada bloco ele é localizado, ele tem uma localização específica baseado na sua posição física. E aí, quando você tem uma instrução, um endereço que precisa ser, melhor dizendo, uma palavra que precisa ser recuperada desse tipo de memória, primeiramente, o bloco ele é acessado diretamente e após o bloco ser acessado, a palavra ela é buscada utilizando um método sequencial. Lembrando que esse método de acesso ele também possui a característica de que o tempo de acesso dessa memória depende também da localização dos dados lidos anteriormente. Outros dois tipos de acessos aleatórios, nós temos métodos de acesso, nós temos o método aleatório e o método associativo. O método aleatório, ele refere-se justamente a memórias onde você tem aí instruções ou slots mapeados com endereços exclusivos. Cada slot ou cada posição daquela memória cada posição de armazenamento, ela é localizada utilizando um método de endereçamento exclusivo, como nós vimos aí no caso das memórias RAMs, que é justamente a Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. Nós vimos que a memória de acesso aleatório, ela possui aí cada posição, ela tem um endereço sequencial e aí cada instrução ela é localizada utilizando o mecanismo de endereçamento. E para esses tipos de memórias, você não tem aí uma dependência de tempo de acesso em relação à informação recuperada anteriormente, dado que em uma instrução que está sendo buscada no endereço 300, dado que essa instrução foi buscada e você agora precisa buscar uma instrução que está no endereço 1, não é necessário retornar sequencialmente até esse endereço. Acontece um salto, certo? Diretamente para aquela posição. Para o caso das memórias com métodos de acesso associativo, isso é um tipo específico de método de acesso aleatório. Para o caso específico desses tipos de memórias, o método de acesso ele utiliza endereço, porém, para esse tipo de memória você não precisa do endereço completo. Apenas uma parte do endereço daquela instrução é suficiente para que aquela instrução seja recuperada para esses tipos de memórias com método de acesso aleatório. E assim como as memórias de acesso aleatório, o tempo de acesso não depende da instrução buscada anteriormente, a associativa também tem esta mesma característica. Falando agora da característica de desempenho, existe aí uma série de desempenhos que você pode avaliar uma memória. Tratando especificamente do tempo de acesso ou a latência de uma memória, nós temos que a latência ela refere-se ao tempo entre apresentar e obter os endereços válidos. O que é que isso quer dizer? Nós estudamos, quando vimos o ciclo de instrução, que nós temos uma etapa de busca e execução. Na etapa de busca, o que é que acontece? A CPU vai lá, manda um endereço para a memória e pede, olha, eu quero a instrução que está nesse endereço. E aí, imaginem que no momento em que a memória pega esse endereço, a gente liga aqui o cronômetro. E aí, o tempo de interpretação daquele endereço e recuperação da informação que está naquele endereço na memória, até o momento em que a memória devolve aquela instrução para o barramento que vai levar para a CPU, você dá lá uma pausa no cronômetro e aí você tem exatamente o tempo de acesso daquela memória. Uma outra característica muito interessante das memórias refere-se à sua tecnologia que é utilizada pelaquela memória. Muito importante justamente para definir aspectos como a velocidade, certo? Dentre outros. A primeira tecnologia que eu gostaria de citar são as memórias semicondutoras. Como um grande exemplo, a gente tem aí um slot da memória RAM, que eu trouxe aqui para vocês verem. Um outro tipo de tecnologia utilizada na memória seria memórias de superfície magnéticas, que são os casos dos HDs. Nós temos também as memórias que utilizam tecnologia ótica, Blu-ray, DVD, CD-ROM, tá ok? Seguindo, uma outra característica física, outra característica de uma memória refere-se à sua característica física.
Nós temos aí como um grande exemplo de uma característica física a volatilidade de uma memória, o que significa termos uma memória volátil. Uma memória ela é dita ser volátil quando ela precisa necessariamente do fornecimento de energia para preservar a informação que está armazenada nela. Como grande exemplo de memória volátil, que veremos aí mais para frente no nosso curso, a memória RAM. As memórias não voláteis são exatamente o contrário. Elas não precisam do fornecimento constante de energia para preservar ou persistir aquela informação que está lá armazenada nela. Aí a gente tem, como grande exemplo de memórias não voláteis, as memórias de superfícies magnéticas, como no caso os HDs. E nós temos também as memórias não apagáveis, ou seja, são aquelas memórias que não permitem o processo de escrita sobre ela, ou até mesmo permitem, mas com um certo nível de dificuldade, ou até mesmo com uma perda de desempenho para que você tenha essa flexibilidade de escrita naquela memória. Como um grande exemplo de memórias que possuem essa característica física, e nós iremos estudar, a gente tem aí as memórias ROM, as memórias somente de leituras. E aí, com relação ao projeto de memória, a gente tem aí algumas questões relacionadas a isso. A primeira delas é quanto é a capacidade de armazenamento de uma memória. A segunda delas seria com que velocidade essa memória trabalha. E aí, no caso da velocidade, eu estou me referindo justamente ao tempo de acesso, que eu acabei de falar. E com que custo por bit essa memória ela trabalha. Para um caso ideal, o que é que nós gostaríamos de ter? Nós gostaríamos de ter uma memória com a capacidade máxima possível, nós gostaríamos de ter uma memória com a velocidade máxima possível, porém, com esses dois ganhos, eu gostaria de ter também uma memória com um custo de bit baixo. Porém, infelizmente, as coisas na prática, elas não são bem desse jeito. E aí a gente tem aí, quando nós tratamos da memória, alguns dilemas, que seria com relação a, se você comparar alguns aspectos como a velocidade e o custo, o que a gente tem, qual a relação que a gente tem entre esses dois elementos? Quando você tem uma memória rápida, você tem, como consequência disso, uma memória mais cara, um custo maior por bit. Justamente para que você tenha esse ganho de velocidade, você tem que utilizar tecnologias de ponta, ou seja, tecnologias mais caras. E aí, isso aí já entra em conflito com o nosso desejo ideal. Um outro dilema que nos deparamos nas memórias é com relação a essa relação entre capacidade e custo. Se você quer uma memória com alta capacidade, você vai ter como consequência disso uma diminuição do custo por bit. Até aí, tudo bem. Porém, se você quiser essa mesma característica, ou seja, a alta capacidade da memória, você vai ter também como consequência uma memória um pouco mais lenta. E aí, em vista a esses dilemas, a essas contradições em relação à memória ideal que nós gostaríamos de ter, uma solução para tratarmos com esse dilema é justamente a gente utilizar o que a gente chama de uma hierarquia de memória. E é isso que os computadores utilizam hoje. É por esse motivo que os computadores têm aí uma série de memórias de tipos diferentes, certo? Para ter o seu funcionamento de maneira mais ideal, ou melhor dizendo, mais rápida, certo? E aí o que acontece? Nessa pirâmide aqui, o que a gente tem? A primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, a partir dessa linha daqui para cima, nós temos as memórias internas ao computador. Dessa linha para baixo, nós temos as memórias externas. Imagine que no topo dessa pirâmide, a gente tem aqui a CPU. E aí, a ideia é simular que, à medida que você vai descendo nessa pirâmide, você vai se distanciando fisicamente mesmo da CPU. E aí, quais são as memórias que eu coloquei aqui na nossa pirâmide? A primeira delas, a gente tem os registradores, que são memórias lá internas da CPU. A gente tem a memória cache, vamos estudar mais para frente. Memória principal, também iremos estudar. E aqui eu tenho HD, CDR, Blu-ray e por aí vai. E aí o que é importante citar? Se você partir de uma linha, a partir do topo da pirâmide, e você for descendo nessa pirâmide, você tem aí um comportamento em comum entre essas memórias, que seria o seguinte. Com relação à primeira característica, que seria a capacidade. À medida que você vai descendo nessa pirâmide, você tem aí um aumento da capacidade de armazenamento. O que é que isso quer dizer?
Os registradores, a memória cache, elas têm uma capacidade de armazenamento maior que os registradores, que por sua vez, a memória principal, que está abaixo da memória cache, ela tem uma capacidade de armazenamento maior que a memória cache, e assim por diante. Com relação à segunda característica, que seria a velocidade da memória, o tempo de acesso, à medida que nós vamos descendo na pirâmide, nós temos aí uma perda de velocidade, ou seja, a memória cache ela é mais lenta do que os registradores, por sua vez a memória principal é mais lenta do que a memória cache, tá ok? Com relação ao custo, o que acontece quando nós descemos aí nessa pirâmide? À medida que nós vamos caminhando para baixo, nós temos aí uma diminuição do custo por bit, ou seja, as memórias que estão mais em cima, elas são mais caras do que as que estão embaixo da memória. E aí qual é a ideia da gente ter esse esquema aí de memória? Se eu tenho uma memória mais cara aqui em cima, porém mais rápida, então como ela é mais rápida, coloca ela aqui perto da CPU, certo? E diminui a capacidade de armazenamento dela para a gente ter uma diminuição do custo. E aí isso vai ser compensado por cada uma das memórias que estão imediatamente abaixo dessa memória. A ideia é, dado que essa memória aqui é a mais rápida, é aumentar a frequência de acesso dessa memória em relação à CPU, que por sua vez, a memória cache também teria a segunda maior frequência de acesso em relação a todas as outras memórias. Ou seja, a ideia é você utilizar estratégias fazendo com que a CPU acesse o maior número de vezes as memórias que estão mais acima da nossa pirâmide. Isso aí vai ficar mais claro ainda quando nós estudarmos a memória cache, que a gente vai entender como é que funciona essa lógica de tentar aumentar o número de frequência de uso da CPU por parte das memórias que estão mais acima da nossa pirâmide. Isso aí funciona. Por que essa ideia, essa estratégia de utilizar essa hierarquia de memória, ela soluciona o nosso dilema? É justamente por causa de um termo chamado princípio da localidade, onde ele diz o seguinte: durante o curso de execução de um programa, as referências à memória tendem a se agrupar. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando você trabalha com um programa, existem certos números de instruções que eles vão ser repetidos ao longo do seu programa. Então, se essas instruções vão ser repetidas várias vezes, por que não colocar ela lá em cima na pirâmide? Deixa ela sempre lá no registrador. E aí a gente vai ter um ganho de desempenho por parte da máquina, certo? Isso aí é o que a gente chama de princípio da localidade. Quando você está programando lá e você utiliza uma estrutura de repetição, como o for ou o while, você tem ali uma repetição de uma série de instruções. Então a gente não precisa fazer com que essas instruções precisem ficar somente na memória RAM, que está um pouco mais abaixo na pirâmide e é pouco mais lenta em relação aos registradores. Coloca essas instruções que estão aqui no instrutor de repetição nos registradores e a gente vai ter um ganho de desempenho. Ok, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e até a próxima.